Conhece os meus defeitos, mas isso não importa. Nada faz você parar de me amar. Nada vai mudar o seu olhar. Não importa o que sou, você me chama de meu filho. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Jesus, seu grande amor, declare comigo. Amor que surpreende, que não quer nada em troca, que não quer nada em troca. Conhece os meus defeitos, mas isso não importa. Nada faz você parar de me amar. Nada vai mudar o seu olhar. Não importa o que sou, você me chama de meu filho. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Amor que constrange, que amor tão grande. Eu sou tão pequeno, você me faz gigante. Amor que constrange, que amor tão grande. Eu sou tão pequeno, Deus, eu não mereço. Amor que constrange, que amor tão grande. Eu sou tão pequeno, você me faz gigante. Amor que constrange, que amor tão grande. Eu sou tão pequeno, Deus, eu não mereço. Eu não mereço, mas mesmo assim tu me amas. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Declare bem forte. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. O seu amor. Jesus. Jesus, se eu te amo, foi porque primeiro me amou. Jesus,
Eu louvo o teu nome, declare. Eu louvo o teu nome. Louvo o teu nome. Levante suas mãos, declare. O nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome. Honras ao teu nome. O nome que é maior que todo nome. Levante sua voz e declare: seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Jesus, Jesus. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado. Seja exaltado, Jesus. Seja exaltado, exaltado. Você pode levantar as suas vozes e declarar: seja exaltado, Jesus. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Jesus. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Está sentado no trono e ao Cordeiro
seja o louvor. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Jesus, minha alma anseia por ti, Senhor. Assim, minha alma anseia por ti. Jesus, minha alma anseia por ti. Oh, eu abro a minha boca e suspiro. Anseia por ti, Jesus, eu abro a minha boca e suspiro, porque eu tenho sede de ti, como a corça suspira pelas águas, alma anseia por ti. Assim como a corça suspira pelas águas, eu tenho sede de ti. Poderoso Deus, tu és o poderoso Deus, poderoso Deus. Oh, oh, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, Jesus. És a minha fonte, o pão de cada dia, pão que me sacia. És a minha fonte, água que mata a sede, água que me sustenta. Oh, Jesus, fonte de vida, de alegria, que sustenta e me alimenta.
orientar. Jesus, 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 seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. Deus é bom demais, pastor Ron. E aí, galera, abençoada e protegida pelo Senhor, estamos mais uma vez juntos aqui, como prometido, né? Na Páscoa, na celebração de Páscoa, nós falamos que nós íamos entrevistar Cristo. E hoje eu trouxe aqui um grande, pequeno Cristo. Vocês vou entender. Vou chamar aqui o meu amigo Antônio Júnior. Seja bem-vindo, meu brother. Tudo bom? Tudo bem. Prazerão estar aqui com vocês, conversando, tocando essa bolinha aí sobre Jesus, sobre Páscoa. É um prazer, uma alegria. Jóia demais. Pois é, domingo passado nós celebramos a Páscoa aí na programação. Eu falei, próximo domingo nós temos a entrevista com Cristo. Né? E aí eu trouxe um grande pequeno Cristo, né? Porque lá os discípulos foram chamados, né? Ali quando Paulo e Barnabé estavam em Antioquia, eles foram chamados de cristãos, que significa pequeno Cristo. Cada um de nós é um pequeno Cristo. Esse é o nosso desafio. Mas o Antônio Júnior tem um papel importante, né? Realmente ele fez Cristo, né? De uma forma brilhante. Mas antes de entrar no Cristo que você fez, vamos falar do Antônio Júnior. Fala um pouquinho para a gente, Júnior, sobre quem é você, se apresenta para a galera, estudante de teologia, pastor de jovens, Exatamente. Excelente marido, amém? Isso, com certeza. Tentando, chegando lá e cada dia lutando para isso. Sim, eu sou casado há 10 anos com a Bruna, né? A gente de Belo Horizonte, mudamos para São José dos Campos e no interior de São Paulo, e lá nós nos entregamos ao ministério de forma assim, integral, de forma bem intensa, né? Nós vemos uma época muito intensa em São José dos Campos, na igreja da cidade. Fomos líderes de jovens, líderes de células, coordenador de células, plantadores de igreja, né? Uau. Plantamos igreja por 4 anos, né? Fomos enviados para uma pequena cidade no interior de São Paulo, divisa com o Rio. Lá nós plantamos uma pequena igreja que está lá até hoje, saudável, crescendo. Discípulos nossos hoje cuidam e pastoreiam lá a igreja da cidade de Areias. Então, durante 4 anos pastoreamos, né, desde o início, desde um casal, começando com a célula, até o aluguel do prédio, evangelismo nas ruas, grupo de jovens, um trabalho, assim, gigante, e que era muito exaustivo na época, porque morávamos a 2 horas de São José, de Areias, né? São José, Areias, eram 2 horas e 15 de viagem. Então, nós trabalhávamos durante a semana em São José dos Campos, nós morávamos lá, e todo fim de semana nós deslocávamos para Areias, e passávamos lá, dormíamos na casa dos irmãos, né? E durante 4 anos nós entregamos nossos finais de semana para plantar a igreja da cidade de Areias, né? Pastoreá-la e discipular os nossos irmãos lá. Até que nós sentimos um chamado, né, de Deus para as nações. A gente sempre teve paixão por nações, paixão pelo idioma inglês, para aprender, a gente sabe que o idioma inglês abre muitas portas, né? No ministério também, não só profissionalmente falando, mas no ministério também, né? E como Bruna, a gente foi uma união de propósito, né? Porque eu sempre sonhei ser missionário, ir para as nações, e ela também, quando nós nos casamos, também tinha esse sonho. Então, isso foi crescendo dentro de nós, até que nós sentimos de Deus que era a hora da gente dar um passo adiante, né, de repente ir para as nações, procurar uma forma de aprender o inglês, né, melhorar o idioma, e viemos até Reading, né, passamos, né, a liderança da igreja da cidade de Areias para o casal de discípulos mais próximos, e então viemos para a BSSM, né, para a Escola de Ministério da Bethel, fiz o primeiro ano, e sempre fui chamado ao pastoreio, né, a teologia sempre ardeu muito no meu coração isso. Então, aqui mesmo em Reading, nós já começamos a orar o pós-BSSM, né, qual que seria o capítulo que Deus chamaria a gente após, né, voltar para o Brasil, né, tinha uma proposta muito, muito boa de voltar como pastores para a igreja da cidade, né, pastor Carlito ofereceu e nos chamou de volta, né,
Mas nós tínhamos aquele sonho de fazer teologia. Aqui em Reading tem a University, né, a Simpson University, que é uma universidade cristã, que oferece seminário de teologia, né, o Tozer Seminary lá também. E nós oramos, recebemos algumas palavras proféticas, Deus foi confirmando as coisas, a gente sempre agindo conforme Deus ia abrindo portas, sentindo o que ele estava fazendo. E então ganhei uma bolsa de estudos muito boa na Simpson, após muitas pessoas dizerem, é difícil, é impossível ganhar bolsa lá, internacional nunca consegue, né, e a gente foi pela fé, né, vamos ver o que vai acontecer, e Deus deu, né, Deus abriu essa porta, a gente conseguiu uma bolsa muito boa lá para fazer teologia, estou no meu último ano agora, formo Legal, parabéns, hein? Que joia. Obrigado, muito, muito feliz, a gente está finalizo agora, eu e Bruna está fazendo outro curso fora da universidade, mas eu faço a teologia lá, finalizo no Spring de 2022, né, no começo de 2022, e nesse meio tempo a gente está servindo o ministério na Stirring, né, que é uma igreja aqui em Reading. Muitos falam, né, nossa, mas os brasileiros me perguntam, mas você está em Reading e não está na Bethel? Como assim? Eu recebo essas perguntas Essa pergunta sempre, né? Sempre. Não, mas você está em Reading e não está na Bethel, né? Mas Deus, como ele sempre fez na nossa vida, né, desde muitos anos atrás, a gente sempre seguiu estritamente o que ele falava, o que ele orienta e o que ele diz. E a gente sentiu que a Bethel era uma igreja, é uma bênção, a gente ama a Bethel, mas a gente sentiu que lá não era a nossa igreja casa, a nossa família. E a gente continuou orando, falou, Deus, a gente ficou um pouco confuso, nossa, mas largamos toda a nossa, né, eu sou engenheiro eletricista, Bruna fonoaudióloga no Brasil, nós largamos tudo para trás, né, para seguir o seu chamado, e a gente está sentindo que a Bethel é a nossa casa, né? Então, aqui nós visitamos a Stirring, aqui em Reading, uma igreja muito boa, relevante na cidade, né, uma igreja local muito relevante, e Deus foi assim, escancarando portas para nós lá dentro, né, conexão com os pastores, conexão com os amigos, com os jovens, fizemos amigos muito rápido, né, e isso a gente foi passo a passo, né, a gente foi dando um passo de cada vez, começamos lideramos até hoje uma célula de jovens, uma house church, que eles chamam, e alguns meses atrás fomos convidados para liderar, para relançar o ministério de Young Adults, que é o ministério de jovens solteiros, né, de 18 a 25, 30 anos, então a gente está sonhando em lançar isso já no próximo mês, estamos fazendo várias reuniões, né, orando por isso, nos conectando com várias pessoas aqui, e a gente está nesse capítulo muito bonito agora, sabe, de estudando teologia, é muito busy, né, muito ocupado, né, a gente faz muita coisa acontecendo, né? A gente trabalha, a gente estuda, faz teologia, a Bruna faz um curso de Revival and Reformation, que é um curso de teologia também, que a Stirring ofereceu para ela, uma bolsa que ela ganhou lá também, outra porta que Deus abriu, e a gente está aí, expandindo o reino. Legal. Mas a Bethel também tem essa visão de enviar, né? Então, ela enviou você ali para o vizinho, né? Exato. Ali, tá certo. Exato. Porque Deus tem um carinho muito grande, né, por vocês e pela Califórnia, né? Deixar vocês aqui com a gente na Califórnia, abençoando, muito bom. Trazendo um tempero brasileiro aí. Isso, com certeza. Um movimento de avivamento, bênção pura, rapaz. Sem dúvida. E é isso, então a gente tá bem assim, animado com o que Deus está fazendo nesse capítulo agora, nessa season, nessa estação, né, que a gente está vivendo, né? A Bethel, como você disse, a Bethel acabou nos enviando para o vizinho, né, para o outro lado da rua, vamos dizer assim. A gente ama a igreja brasileira, né, tem amigos lá, pastores amigos, né, vários pastores amigos meus, sempre tô em conexão com eles, mas a gente tem sentido cada dia mais um chamado muito forte para Stirring, é como se Deus tivesse dado a Stirring para nós e nós para Stirring. Então a gente tem queimado muito no nosso coração, sabe? Muito bom. Eu sempre converso com os americanos, né, que foram missionários em algum lugar do mundo. Eu gosto muito dos missionários, eles são meus heróis, né? Sempre que eu converso e falo que eu admiro a pessoa e eles sempre me retornam: você é um missionário, você está nos Estados Unidos, você é um missionário, aqui é o seu campo missionário. Então, aonde a gente estiver, aonde você estiver que está ouvindo, você é um missionário, não importa a língua, não importa o povo, não importa a região, condição financeira, você é um missionário aonde você está. E mas, aí, gente, o bonito do missionário nos Estados Unidos é que as nações vêm aos Estados Unidos, né? Sim, exatamente. Eles vêm até a gente, né? É interessante. Isso é uma verdade, né? Eu moro aqui numa região e é tão incrível. Às vezes você está conversando com alguém
América Central, daqui a pouco alguém asiático, daqui a pouco alguém do Oriente Médio. Então tá todo mundo, as nações estão aqui, né? E nós brasileiros que estamos nos Estados Unidos, é uma responsabilidade nossa, além de representar bem o nosso país aqui, representar o reino de Deus, né? Que além de cidadãos brasileiros, nós somos cidadãos dos céus. Essa é a nossa verdadeira identidade. Né? Nossa identidade. Que legal. Estou muito feliz, eu fico muito assim empolgado quando eu vejo brasileiros crescendo, né? Abençoando outras nações, abençoando este país que tanto nos abençoou, né? Com a pregação do Evangelho. Mas, Júlio, você tem uma característica diferente, né? Tem uma parte da sua história aí que é a que eu queria explorar um pouquinho hoje, porque eu falei para a galera que eu ia entrevistar Cristo, né? E você fez o papel de Cristo, né? E eu queria que você me falasse aí sobre aonde você fez esse papel. Vamos falar assim da pré-produção, né? É uma das maiores encenações, gente, de Páscoa evangélica do Brasil. E o Júnior fez o papel de Cristo. Como que foi essa pré-produção? Como você foi escolhido? Foi a beleza? Foi o talento? O que foi? Foi inusitado, né? Porque Bruno e eu nos conhecemos no Ministério de Teatro, lá em Minas Gerais ainda, né? Na igreja que nós nos conhecemos, então eu sempre gostei de teatro, sempre fiz teatro na escola, teatro na igreja, né? Teatro evangelístico, teatro de praça, teatro para crianças, né? Mas desde que nós começamos a servir na igreja da cidade, em São José dos Campos, interior de São Paulo, que é uma igreja muito grande, né, 20 mil membros, uma igreja muito relevante, no Brasil inteiro, e tem o Alto de Páscoa, né, que é um ministério, é um teatro, é uma peça muito conhecida, né, toda na região do interior de São Paulo, como nacionalmente também, né. Então, muita gente conhece o Alto de Páscoa, é um espetáculo que traz de 50 a 60 mil espectadores todos os anos para São José dos Campos, seja moradores da cidade ou moradores vizinhos, né? É bonito ver católicos se unindo também, muitos católicos vêm, né, para a igreja da cidade para assistir o espetáculo, porque, de fato, é uma grande produção. E quando eu cheguei em São José dos Campos, eu pensava que esse ministério de teatro na minha vida já tinha passado, já era coisa do passado, né? Eu estava plantando igreja, liderando, fazendo muitas coisas, e eu nunca cogitei a possibilidade de participar do Alto, porque o Alto de Páscoa já, se eu não me engano, está na 15ª ou 16ª edição já. E naquela época, talvez na 10ª edição, 9ª, já era um espetáculo muito grande, né? E eu nunca passou pela minha cabeça participar do Alto em nenhum papel, e a igreja sempre abriu, na época, sempre abre, né, espaço para as pessoas, olha, venham participar do Alto, né, a gente precisa de pessoas de todos os tipos para fazer o papel, fazer a encenação, são mais de 2.000 pessoas trabalhando na peça, né, com 1.000 pessoas envolvidas em todo o processo. Todo em processo. Só no stage, só no palco ali, são mais de 1.000, né, que são pessoas que fazem a população de Jerusalém, são os discípulos, são todo os soldados romanos, né, então é algo muito grandioso, né, então, mas nunca passou pela minha mente, assim, passou, isso não é a vida, passou, o teatro passou, né. Agora você era um homem sério, né, um plantador de igreja, não é nada de teatro. Até que um dia, por volta de 2017, final de 16, eu deixei o cabelo crescer, nunca deixei o cabelo crescer, deixar o cabelo longo, né? Eu deixei o cabelo crescer, conversei com a Bruna, pode deixar crescer, e barba também estava comprida e tal, mas aleatoriamente, porque queria mudar o visual, né? E eu já estava no meu trâmite de vir para a BSSM, trabalhando com visto, mexendo com papéis e tal, e em contato direto com o pastor Carlito. E uma bela manhã do trabalho, né, na fábrica que eu trabalhava, no escritório, eu estava no computador, e o pastor Carlito mandou o WhatsApp para mim, perguntando, oi filho, bom dia, tudo bem? Você tem experiência com teatro? Aquilo foi estranho, né, aquela pergunta, porque, né, experiência com teatro, o pastor Carlito perguntando isso 9h30 da manhã, não entendi. Aí ele falou assim, e logo em seguida ele mandou outra mensagem, né, nós estamos precisando de um Jesus pro Alto de Páscoa, e vocês parecem muito com ele, e deu uma risadinha, assim, deu uma risada no WhatsApp, assim, né, e a gente queria muito que você fizesse. Você tem experiência com teatro? Quando eu li aquela mensagem, eu bloqueei, eu saí do computador, fui para a área de café, e eu pensei, como que eu vou dizer não para o pastor Carlito? Porque na minha concepção era totalmente fora de cogitação eu fazer Jesus no Alto, porque eu sabia de como a produção é feita, eu sabia do profissionalismo que a peça tem, né? Eu falei, gente,
não existe a mínima possibilidade de eu fazer um teatro desse, a mínima, né? Ainda mais como principal papel, né? Ainda mais Jesus, né? Imagina. Exato. Eu posso parecer, de alguma forma, ser magrinho, com essa cara de palestino, né? De cabelo longo, barba longa, mas isso não é minha praia, né? E eu pensei, bom, eu vou falar a verdade para ele. Ele perguntou, eu não queria mentir. Eu falei, bom, ele tá perguntando a minha experiência com teatro. Eu vou falar a verdade. Eu falei, pastor, eu tenho experiência com teatro, mas assim, coisa muito pouca. Experiência com teatro de rua, teatro com criança, teatro evangelístico, né? Bruno e eu nos conhecemos no Ministério de Teatro, mas coisa pequena. Eu fazia teatro para 50 pessoas, 100 no máximo, né? Então, acho que não dá. Mandei assim para ele. Aí ele, uau, que maravilha, é isso mesmo que eu queria, vai dar certo e tal. Aí aquele ali eu já comecei a dar frio na barriga, da suadeira, que eu falei, bom, como que eu vou fazer para sair disso, né? Porque eu não queria, eu tava muito nervoso, falei, gente, o pastor ele tá enganado, eu não sou a pessoa para isso. E ele falou, não, você consegue fazer um teste para mim? Isso era sexta-feira. Na segunda-feira à noite vai ter uma audição, né, um teste, e a gente queria muito que você fosse lá e se contracenasse com os discípulos rapidinho, só pra gente ver se você encaixa, se você vai ter desenvoltura, né? Eu falei, bom, vai ser minha última chance de não passar no teste, né? Eu tive a esperança. E eu lembro, pastor, que naquele final de semana eu não dormi, eu tive dificuldade para comer, porque eu fiquei muito ansioso, eu fiquei muito nervoso, né? E eu lembro que eu falei... jejum forçado, né, assim. Jejum forçado, a gente sem apetite, aquele nervosismo, né? Não pensava nisso o tempo todo. Eu lembro que eu liguei pro Bruna, eu falei, Bruna, preciso almoçar com você, conversar com você. Isso foi na sexta-feira, logo depois da ligação do pastor Carlito. E ela disse, quer conversar alguma coisa? Eu falei, não, eu quero conversar com você pessoalmente, mas não é nada sério não, só quero uma opinião sua. Ah, tudo bem, eu peguei o carro, saí da fábrica, fui lá do outro lado da cidade, busquei ela na clínica que ela atendia, e nós fomos almoçar juntos. Eu falei, olha, o pastor Carlito mandou um e-mail, uma mensagem, quer que eu seja o Jesus do Alto de Páscoa. A Bruna, nossa, que maravilha, vai dar certinho, que você sabe, você consegue, toda animada, e eu disse, não é, eu não consigo, eu não sou a pessoa. E passou o final de semana, eu cheguei lá no teste, fizemos os testes todos, aquela tensão, todo mundo vendo, e o interessante, chegaram para mim e disseram assim, na hora do teste, colocaram os discípulos perto, então falaram, então, você vai fazer o teste, né, para Jesus, o pastor Carlito falou, eu falei, sim, vou. Eu tava tremendo, eu tava trêmulo, eu tava muito suando, nervoso. Aí ele falou assim, eu falei, tem alguma coisa para eu ler, para eu poder só pegar aqui, né, o fio da meada, né? E ele falou, não, na verdade, as palavras da Bíblia, assim, se você fala alguma coisa da Bíblia, aí que você vai embora. As falas são aquelas que você já conhece. Já conhece, né? Aí pronto, esqueci tudo, gente. Mas eu sei que Júlia, abaixa um pouquinho sua imagem, que você está sumindo um pouquinho. Aí, beleza. Aí, maravilha. Aí, tá eu sei que eu falei, né? Fiz o teste, fui falando coisa que vinha na minha mente, porque é interessante, porque a gente lê a Bíblia e fala, né? Jesus chegou para Pedro e disse, siga-me, ou para fulano, siga-me. Mas a gente sabe que na vida real não foi bem assim, né? Houve uma conversa, a gente sabe como é que a interação humana é. Você não vai chegar para uma pessoa estranha e falar, ei, siga-me, e a pessoa vai te seguir. Talvez tenha sido assim, mas biblicamente é contado assim para nós, mas talvez na vida real tenha sido uma conversa, tenha sido, né, uma interação mais longa, talvez, entre os dois, entre Jesus e os discípulos, né? Então você tem que buscar isso. E eu comecei a trazer aquilo ali no teste, e os discípulos já estavam treinados, né? Mas não vou te seguir. Por que eu vou te seguir? Eu tenho meu barco para pescar aqui, meu peixe. Estavam querendo ajudar Jesus aqui de cima. Eu tenho a minha família para sustentar, né? Como assim eu vou te seguir, né? Como? E eu tentando sair, né, no improviso, tentando conversar com eles. Depois de uma hora de teste, eu fui embora para casa. E a Bruna, eu falei, nossa, o que eu vim fazer aqui? Reclamando, né? Falei, meu Deus, por quê? Olha o aperto que eu passei, todo mundo me vendo, e aquela reclamação, né? E Bruna disse, não, você passou, tenho certeza. Você passou, com certeza. Você foi bem, você falou, você não gaguejou, você não ficou trêmulo, você não ficou nervoso. Eu não sei onde que ela viu esse Júnior, porque eu não tava calmo de jeito nenhum, né? É o olhar do amor, ela é sua empresária, né? Você tem que entender. Exato, exatamente. No dia seguinte, eu recebi a ligação, né? Parabéns, você é o novo Jesus do Alto de Páscoa e tal. E aí foi aquilo, né? Mergulhei no papel, eu mergulhei na vida de Jesus como eu nunca antes, em toda a minha existência, eu tinha feito, né? Eu assisti
todos os filmes, peças e teatro, tudo que eu podia ver de Jesus eu assisti para poder me inspirar. Eu li a Bíblia, né, especialmente Mateus ali, Mateus 5, Mateus 6, toda o sermão, né, tudo aquilo que Jesus prega, né, grandes porções da pregação de Jesus no Evangelho de Mateus. Eu li aquilo, eu devorei aquilo, né, assim, eu vivi aquelas palavras ali, eu decorava aquilo, eu falava out loud, né, assim, alto, tomando banho, eu falava aquilo, eu conversava falando as coisas, e aquilo me transformou de uma forma que eu nunca imaginei antes, né? Eu vou chegar nessas partes ainda. Mas, basicamente, foi isso. E a peça é muito bem trabalhada, né? São 3 meses de ensaio, né? Exaustivos no final. A gente ensaia, às vezes, 12 horas seguidas, já na véspera do ensaio, né? Para tudo ficar certinho, né? Orquestra, teatro, bailarinas, né? Então, é iluminação. Então, é tudo muito grandioso, né? E eu me caí ali, um iniciante, no meio dessa coisa gigante aí, né? Que coisa interessante, né? E assim, a peça ela tem eventos, né, na vida de Jesus que há necessidade de uma mudança muito grande, né? Desde, por exemplo, a via sacra, o sofrimento, depois a ressurreição. Como que, assim, durante a peça, queria que você me falasse como que foi, assim, nos bastidores, né? Sim, eles, cada ano, eles falam, mas eu tô na mesma coisa. É e não é, a resposta seria, né? Porque todo ano a pastora Leila, né, a esposa do pastor Carita, é a diretora e a grande criadora da peça, né? E ela, com um time de diretores, inclusive diretores profissionais da área de teatro, eles vão pescando eventos da vida de Jesus e eles montam o espetáculo daquele ano, né? Então, cada ano tem uma palavra, por exemplo. Eu fiz 3 anos, né? Eu fiz 2017, 18 e 19, que inclusive foi o último, né? Depois veio o Covid, eles cancelaram 2 anos seguidos. Mas... É o ministério de Jesus, né? 3 anos. Você encarnou mesmo a questão do Cristo, hein? Exato. Então foi o Emuná, depois foi o Hineni e o Neshama. São palavras hebraicas que os pastores usam, né? Qual vai ser o foco, né? Eu lembro que o Neshama, né? Que é o sopro de vida e tal, foi o último de 2019. Então, o foco foi o Espírito Santo, que talvez seja o ser mais incompreendido da Trindade, né? Então, eles focaram bastante no Espírito Santo. A abertura da peça, ela começa com um efeito especial de um véu com ventilação, então ele começa a girar, é um véu girando no ar, no vento, então assim, representando o Espírito Santo, um efeito especial fantástico, né? Então, a peça tem eles vão pincelando essas passagens de Jesus para dar foco naquilo que eles querem dar foco naquele ano. Então, e é em forma de um musical. Então, muitas cenas a gente é conversado, é falado, e muitas cenas são cantadas. Então, vem um cantor, como se fosse um musical da Broadway, assim, a conversa, mas também a música, né? Enquanto a música está sendo cantada, a peça está acontecendo atrás, Jesus está interagindo, ele está curando, né? Um dos anos mais, assim, poderosos que eu senti, assim, muito forte, todos são muito fortes, mas no 2018, tem a cena de milagres, a gente chama a cena de milagres. Todo ano tem a cena de milagres, que é quando Jesus faz milagres um atrás do outro. Então Jesus ele vai para um lado do outro do stage, curando pessoas, tocando nos leprosos, tocando nas pernas dos aleijados, né? É uma cena maravilhosa, né? Todo mundo chora de ver, e é uma cena muito poderosa, então traz poder para a peça, né? E eles tocaram aquela música Deus de Milagres, né? Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural, do Jesus Culture, né? Eu me arrepiei aqui só de imaginar a cena. É algo fantástico, assim, porque é uma orquestra ao vivo tocando, né? Uma orquestra com mais de 50 músicos tocando atrás das cortinas, então é tudo ao vivo. E o cantor cantando aquela música, né? Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural, e Jesus caminhando atrás e tocando pessoas. Aí a gente chora, a gente grita, a gente se emociona, é algo muito poderoso, que só quem tá atrás ali vivendo, interagindo, consegue explicar, né? Porque quem está de trás está vendo, sentado, está vendo a música, aquilo acontecendo, mas a gente está vivendo algo muito poderoso, né? E uma coisa que eu sempre prezei em fazer, mesmo nos momentos com o microfone desligado, porque eu carregava o microfone e eles ligavam e desligavam o tempo todo. Na hora que Jesus vai interagir com o Pedro, com os discípulos e tal, eles ligam o microfone, Jesus fala. Então eu tenho uma fala, as falas clássicas de Jesus. E tinha momentos que a música vinha entrar para acontecer alguma cena, eles desligavam o meu microfone,
pro cantor, né, cantar, mas eu continuava interagindo e conversando e falando com as pessoas, né, porque não dá pra você parar e ver o cantor, a vida tem que acontecer por trás da Sim. música. E você tava com o personagem, né? Você não podia, daqui a pouco você esquece o personagem, volta pro personagem. Então, como eu decorei as pregações de Jesus, o Sermão do Monte, todas aquelas grandes passagens que Jesus prega, longos sermões, e eu gritava, eu falava muito alto ali para as pessoas. Eu tô com 700, 800 pessoas em volta de mim, eles, né, figurantes fazendo população de Jerusalém, né, população da Palestina, e eu pregando para eles. Eu pregava a palavra, e eu liberava vida, porque a palavra de Deus é vida, né? Seja teatro ou não, ela é vida. Então, quando você liberava, eu via as pessoas chorar, as pessoas choravam, assim, olhando para mim. Ninguém, as 6 mil pessoas assistindo, ninguém estava vendo aquilo. Mas a gente estava vivendo aquela interação, a palavra sendo pregada, a pessoa chorando, né, e tocando nas vestes de Jesus, e eu liberando uma palavra, Sermão do Monte. Então, é algo muito poderoso, assim, que a gente viveu, né? Muito interessante, né? A minha envolvimento com a arte também foi com teatro. Sempre fui de teatro na igreja, depois teatro circense, de rua e tudo. Com essa pandemia que eu comecei a interagir com câmeras. É muito diferente, né? Você filmar alguma coisa, gravar, fazer um filme ou algo que envolve câmeras, né? E você fazer o teatro ao vivo, né? Porque tem coisas, por mais que você ensaia, há coisas que acontecem naquele momento, que dão vida ao teatro. O teatro tem essa capacidade de ser ao vivo. Provavelmente você fazia várias sessões e cada sessão tinha alguma coisinha que saía diferente, não é isso? Sem dúvida nenhuma. A gente sempre tinha algo que a gente, nos bastidores, quando a gente entrava, né, tinha um camarim só de Jesus, uma equipe só para tomar conta do Jesus, né, porque é uma maquiagem muito grande, né, toda a maquiagem de as chicotadas, aquilo tudo já estava no meu corpo desde o início, né? Então eu chegava na peça 2 horas antes da apresentação, 2 horas e meia antes, eu ficava só de sunga, né? Sunga de banho, de piscina, e mais de 8 pessoas trabalhando no meu corpo, criando a maquiagem, né? Eles compram a maquiagem em Hollywood, nessas empresas que fazem maquiagem para filme. Então, faziam aquelas maquiagens no corpo toda, né? Fazia aquele trabalho gigantesco, e eu ficava por mais de 2 horas em pé, com os braços levantados, e cada um vindo, trabalhando no corpo, e depois vinha a túnica, né? Vinha toda aquela parte, para na hora da crucificação, na hora do momento da paixão, de Cristo, então vinha a parte do sangue, então eu tirava, ficava com aquelas roupas todas rasgadas, né, era tudo assim, o backstage é muito rápido, é tudo muito, aquele monte de gente tomando conta, tirando a minha roupa, colocando outra, colocando roupa na minha cabeça, me ajudando a vestir, é algo insano por trás, né, e aí eles vêm com sangue, então, né. Uma pergunta, então, no seu corpo as marcas já estavam, né, elas eram tampadas, mas no rosto era feito na hora. Na hora, exato. No rosto, a maquiagem de ferimento ela é feita na hora, porque é a única parte que não dá para Jesus fazer antes estando machucado, né? Então, mas as feridas estavam todas já maquiadas no corpo durante toda a peça, né? E eu lembro que um fato engraçado até, do primeiro ano que eu fiz, 2017, foi o primeiro ano que decidiram fazer o batismo de Jesus com água de verdade, no tanque de verdade. Ok. Né? Então, era o João Batista entrava, tinha aquela cena de João Batista pregando para as pessoas, e falando, após mim vem aquele que é mais poderoso que eu, que não sou digno de atar as sandálias e tal, e Jesus entra na cena, caminhando, e João reconhece ele, fala, esse é o Cordeiro, né, Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, e eu ia na direção a ele, e tinha uma piscina, toda no meio da rocha, né, toda muito bem feita, como se fosse um rio, e eu entrava e ele me literalmente batizava Jesus, né? Ele me batizava, só que na cena seguinte, eu tinha talvez 2 ou 3 minutos para voltar para a cena, para já chamar os discípulos, já era a cena de chamada de discípulos. E foi engraçado que na primeira, eu estava tão tenso, porque foi a primeira cena do primeiro ano que eu fiz, da primeira apresentação. Eu entrei, e eu lembro que quando ele me batizou, eu estava com o coração, né, daquele jeito, né, 6 mil pessoas me assistindo sentado ali na frente. Quando ele me batizou, eu engoli muita água, porque eu não sei se eu não fechei o nariz, a boca, eu não sei, que eu lembro que quando ainda bem que eu não falava nada, ele batizava e me abraçava dentro da piscina, né, o João e Jesus se abraçando e tal, mas eu estava, assim, muito engasgado, numa hora que eu não consegui segurar, e eu comecei a tossir água no rosto de João Batista. Então foi muito engraçado essa cena. Você juntou um texto, né? Você juntou João Batista com a mulher samaritana, jorrou água, né?
Exatamente. Então eu saía rapidinho, todo encharcado, molhado, né? Então eu tinha alguns 3, 4 minutos para enxugarem meu cabelo, trocar de roupa, pôr uma túnica seca, para já voltar com a cena com sandália. Então é interessante, sabe? Então, assim, foi ter feito toda uma maquiagem à prova d'água, porque esse momento eu molhava o corpo todo. Então, me plastificaram todo o meu corpo por baixo da túnica para poder segurar a maquiagem, as feridas, né, que são feridas em alto relevo, né, feitas em silicone, para poder representar, né, a chicotada, a carne aberta, né, a pele aberta. Então é algo muito, era muito bem feito, né? Que legal. Olha, eu já dirigi algumas peças, né, de Natal, de Páscoa, e você falando aí da questão do sofrimento de Jesus, né? E eu lembro uma coisa engraçada. Normalmente, os soldados romanos, eles encarnam rapidamente o personagem, né? Eles querem bater, eles querem prender, empurrar a multidão. Nunca tive problema com pessoas que fizeram soldados romanos. Rapidinho. Sim. E teve uma peça que a gente fez, rapaz, e eles estavam empolgados, esses soldados. Eles estavam. E aí o Jesus, né? Ele pôs a mão assim e o soldado veio para fingir que ia pregar, mas aí ele olhou assim e ele estava preocupado se ia bater na mão dele. Foi uma cena engraçada, que ele olhou assim, ele toma cuidado, no meio da peça. Então foi interessante. E eu queria falar sobre isso, né? Quando você estava fazendo ali a parte do sofrimento de Jesus, né? Porque é uma coisa muito intensa, né, cara? A gente parar para pensar o que Jesus passou, e não só fisicamente, mas emocionalmente, porque ele foi abandonado ali por todos os seus seguidores, gente que ele investiu a vida, deixou ele na mão, né? E também um peso espiritual muito grande, né? Ele estava carregando o pecado do mundo. Eu sempre falo, normalmente a gente olha para o sacrifício de Jesus, o que vem primeiro é o físico, mas atrás daquilo ali tem um emocional e tem um espiritual peso. Queria que você falasse, assim, nesse momento, né? O que você sentiu? Se teve algo que marcou a sua vida? Sem dúvida, talvez esse seja o momento que transformou a minha vida pós-alto e antes-alto, assim, antes do alto, né? Existem 2 júniores, eu sempre falo isso. Porque no primeiro ano de 2017, o meu maior medo, o receio, eu diria, era fazer bem a cena da paixão. Porque eu sempre tive muita facilidade para sorrir, para fazer cenas de alegria, mas para chorar, para sofrer, é uma cena muito difícil, porque não dá para você fazer mais ou menos, né? É uma cena muito intensa. E eu lembro que nos ensaios, a gente sempre ensaiava, e eu sempre tinha muita dificuldade, como eu vou fazer, qual que é a minha eu não sabia me exprimir, assim, expressão no rosto, eu não sabia colocar expressão no meu rosto. Eu sempre falava, eu chegava em casa à noite, depois dos ensaios, falava, Bruna, eu tô muito preocupado com a cena da paixão, eu não sei como eu vou fazer, não sei. E isso foi indo até que na primeira noite, no primeiro dia, né, abertura de 2017, foi eu que fiz, porque eram 2 Jesuses, vamos dizer assim, né, 2 atores, um ator que já fazia mais de 10 anos, né, o Bruno, um cara que eu amo, me ajudou muito, e eu que cheguei para ajudar e dividir essa tarefa, né, essa tarefa linda, né, de representar Jesus. E eu lembro que na primeira noite, na apresentação de 2017, foi a noite de estreia, foi eu que fiz aquela apresentação, e eu ainda estava muito tenso, assim, no backstage, e orando, né, em espírito de oração, Deus, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer? Como que eu vou ver essa paixão? Como? E na cena, eu lembro que ainda na música, para entrar, eu já estava todo maquiado, já esperando a entrada, isso já no final do teatro, né, para começar a paixão. A igreja é muito grande lá, o galpão é gigantesco, né, são 6.500 lugares, então a gente vinha de fora, da lateral da igreja, cruzava todo a frente do palco, que é um palco enorme, e a gente subia com a cruz, né, com toda aquela cena acontecendo. Sim. E eu tava na parte de fora, eu e os 2, o bom ladrão e o mau ladrão, que eles falam, né, os 2 companheiros de Jesus ali na cruz, né, eu tava do lado de fora com os 2, e os soldados romanos todos ali em volta, a gente já esperando só o tempo da música, que a música tinha que entrar, uma música de triste, né, aquela música que narra aquele momento. Então, como era um musical, a gente tava, o diretor fazer sinal pra gente entrar. E eu lembro que eu fiquei de 4, né, que a cruz estava no chão, eu me posicionei debaixo da cruz, né, coloquei meu ombro debaixo da cruz, todo ensanguentado, né, daquela forma, coroa, né, de espinhos, e o pessoal ainda terminando de jogar sangue no meu rosto, sangue fake, né, sangue próprio, e jogar tinta vermelha no meu corpo, terminar de maquiar, e eu lembro que eu fiquei de 4, debaixo da cruz, no chão, e ali eu tava assim, Deus, é agora.
não tem mais como esperar. Se o senhor não chegar e fizer algo agora, eu não sei o que eu vou fazer. Tem 6.000 pessoas ali fora, ali dentro daquele prédio, esperando eu entrar, e eu não sei o que eu vou fazer ainda. Eu ainda não consigo me expressar. E eu senti o Espírito Santo ministrando muito forte. E a última imagem que eu lembro foi o diretor falando, é hora, porque a música começou, então puxou o primeiro rapaz da cruz, e Jesus não sei se era o terceiro, né? Entrou os 2 primeiros, depois Jesus veio. E eu senti o Espírito Santo ministrando no meu coração naquela hora, quando eu falei, se o Senhor não aparecer agora e fizer algo por mim, eu não sei o que eu vou fazer. Eu estava desesperado. E o Espírito Santo ministrou no meu coração. Você vai entrar e eu vou te ajudar a fazer, porque quando aconteceu de verdade, eu estava lá. Uau. E eu sei como foi. Então, essa ministração veio tão forte no meu coração, que quando eu entrei, eu já não lembrava mais o que fazer e o que não fazer. Eu já estava completamente vivendo aquilo sem saber, fazendo. Então eu já estava em prantos, eu já estava me expressando a dor, o sofrimento, aquela agonia, né? A palavra é agonia, a dor, a agonia daquele momento carregando a cruz. Então foi algo que transformou minha vida para sempre, porque o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração isso. E cada vez que eu entrava com a cruz, né, eu fiz várias vezes, né, no mesma semana, nos outros anos, sempre era uma ministração diferente, sabe? E eu inclusive, ontem, eu estava conversando com o professor na Simpson, a gente conversando sobre a Páscoa, e eu mencionei essa experiência que eu tive, né, de representar Jesus na Páscoa, e mostrei as fotos e tal, e ele perguntou, o que você sentiu? Qual foi a sua experiência, né? E no 2019 foi o último que eu fiz, algo que me marcou muito, machucou, para te falar a verdade, assim, me machucou muito. Foi os soldados ao redor de Jesus fazendo piada, né? Fingindo que estava se dobrando a ele. E eu lembro que aquilo me machucou de uma forma. Sabe quando você se sente ofendido? Sim. De verdade. Era um teatro, eu estava representando aquilo ali. E na hora você falou assim: você conseguiu ver o grão de areia da humilhação, do sofrimento, da vergonha, do sentimento de shame, né, da vergonha que foi aquilo, né? E eu chorei falando com Jesus, carregando uma cruz, numa peça, 6.000 pessoas me assistindo, e eu falando com Jesus, como o Senhor conseguiu suportar isso? Eu estou num teatro, eu estou em prantos, porque eu estou ofendido com essas pessoas. Eles estão me ofendendo, eu fiquei meio ofendido com eles, tirando sarro de mim, né, da minha cara dali. E é algo assim, é real, é uma coisa que não tem como descrever, pôr em palavras, sabe? Eu sempre me emociono quando eu falo, porque é muito forte. Muito interessante, né? Porque Deus ministrou no seu coração através do seu personagem, né? Exatamente. Você falou, o Espírito Santo ministrou, eu estava pensando que o Espírito Santo te ministrou dirigindo, né? Ele te dirigiu na cena. Ele me dirigiu na cena, essa coisa palavra. linda. Eu acho, assim, aplicando para a nossa vida, essa mesma experiência que você teve no teatro é o que Deus quer ter conosco, né? No dia a dia. O Espírito Santo quer ministrar, quer nos dirigir em situações que a gente não sabe o que fazer, né? E a gente precisa representar Cristo em todos os lugares, ser Exato. esse pequeno Cristo, né? Foi o apelido que deram aos cristãos, porque eles olharam para o Barnabé, olharam para Paulo, olharam para aqueles homens e falaram, eles se parecem com Cristo. Eles são pequenos, mas eles se parecem com Cristo. Poxa, muito poderosa essa sua palavra, né? E o seu personagem permitiu, né, que você sentisse um pouquinho do que Cristo sentiu, né? Uma fração, né? Algo ínfimo, e já me marcou para sempre, né? E é pouquinho em relação a Cristo, né? Mas para você foi muito forte, para nós é muito forte. Exato. Né? A gente fala pouquinho, não, porque foi uma emoção pequena, foi uma emoção gigantesca, mas comparada ao que Jesus sofreu, é pequeno, né? É pequeno, exatamente, né? Não tinha dor física envolvida, eu não estava sofrendo dor física, mas foi uma dor emocional, espiritual, que me marcou, que me mudou, sabe? Se você vê as pessoas se sentir ofendido numa peça de teatro, e você chorar e falar, meu Deus, né? Eu tô ferido com isso daqui, né? É algo poderoso. E já pulando, até fazendo um gancho com aquilo que você acabou de dizer, sobre pequenos cristãos, né, que a gente é chamado para isso, durante a semana do Alto de Páscoa, é muito difícil para o personagem, para mim, para a pessoa que faz Jesus.
caminhar nas ruas em São José, porque existem outdoors espalhados por toda a cidade, né, com a cara de Jesus no outdoor, nos ônibus, né, a lateral dos ônibus tem a peça, então é algo muito grandioso na cidade, para a cidade aquela semana. Então a minha cara tá nos jornais, eu dou entrevista para canais de TV, a gente tá falando tá o tempo todo exposto demais, então o rosto acaba sendo muito conhecido. Então eu não posso muito caminhar no shopping, eu não posso caminhar muito sem não ser alguém parar e falar, nossa, Jesus, vem cá, dá um abraço, e tira foto e tal. Mas o Espírito Santo ministrou algo muito poderoso na minha vida, nesse tempo, numa tarde que eu fui reconhecido 4, 5 vezes seguidas, era um dia que eu estava pagando conta em banco, aquele estresse do dia a dia, né, foi durante o teatro, e ali eu era o Júnior normal, homem, com preocupações, né, pagando conta no horário do almoço ali do trabalho, então 1 horinha de almoço, eu estava aqui correndo de um banco para outro, pagando boleto, resolvendo coisa, e no meio da semana do teatro, e eu estava sendo reconhecido uma vez atrás da outra, eu entrava numa agência, alguém vinha falar, eu saía na rua, alguém me dava tchau, e aquilo não estava me incomodando naquele dia, porque eu estava muito estresse do dia a dia, né, que a gente tem. E Deus falou, o Espírito Santo ministrou muito no meu coração naquele dia, falou, você se parece com Jesus fisicamente, e as pessoas te reconhecem, veem Jesus em você, porque por algum momento você está aparecendo ele, por causa de um teatro, por causa de uma igreja. Mas se todas as pessoas carregassem Jesus, se parecessem com ele, mesmo não parecendo fisicamente com ele, qual é o tamanho da transformação que nós traríamos para o mundo? Uau. O tamanho da transformação que nós, homens, mulheres, jovens, crianças, adultos, velhos, idosos, não interessa se você se parece ou não com Jesus, né? Vou citar o padrão que Jesus tem, mas se você carregasse Jesus o tempo todo e as pessoas olhassem para você, nossa, eu reconheço Jesus na sua vida, eu reconheço Jesus no seu falar, eu reconheço Jesus no seu caminhar, eu reconheço Jesus no seu abraçar, no seu pagar uma conta, no seu estresse do dia a dia. Não interessa se você parece ou não com ele, mas eu estou reconhecendo Jesus na sua vida. Muito obrigado, você me abençoa, independente se você faz uma peça ou não. Então isso me marcou demais também. Nossa, eu pareço com Jesus hoje, mas eu preciso carregá-lo o tempo todo, eu preciso parecer com ele o tempo todo. Se um dia eu raspar a cabeça, não tiver mais barba, uma pessoa completamente diferente do que esse padrão Jesus que as pessoas acham, eu ainda tenho que parecer com ele. Eu ainda tenho que espelhar ele para as pessoas ainda têm que olhar para mim e falar, nossa, eu reconheço Jesus na sua vida, não por causa de uma peça, não por causa de um alto de Páscoa, mas por causa que elas viram eu agindo como ele, e, nossa, por algum momento eu lembrei Jesus olhando para a sua vida. Então eu acho que esse é o nosso chamado como cristãos, sabe? Esse legal demais essa parte que você falou aí, aspectos da nossa vida que lembram Jesus, né? Alguma atitude que vai transcender, a pessoa vai ver num físico totalmente diferente do que a gente pensa, mas ele vai ver ali no ato, né? É como a gente vê muitas vezes o pai nos filhos, né? Com um jeito, né? O jeito de olhar, o jeito de morder a língua, o jeito de mexer na orelha, você olha para o filho e fala, olha aí, às vezes nem parece, às vezes parece com a mãe, mas faz os gestos do pai, né? Exato, exatamente. Então, incrível, isso é poderoso mesmo. Poderoso. Olha, Júnior, muito bom estar conversando com você, rapaz, nesse domingo aqui, depois Páscoa, né? Falando um pouquinho aí. Gente, eu prometi e eu cumpri, ó. Estou entrevistando o Cristo. Um grande pequeno Cristo. Né? O Júnior realmente ele carrega não só a aparência de Cristo, mas o jeito de Cristo, a gente lidando com ele, uma benção. Ele e a sua esposa, né? É uma benção esse casal. Obrigado. Eu queria que, assim, a gente terminar esse momento, se você tem uma mensagem para nós, né? Falasse aí e orasse para a gente terminar esse encontro. Muito obrigado por você separar esse tempo, né? Super busy, agora é teólogo, né? Formando em teologia, pastor de jovens, fora líderes de pequeno grupo, né? Grupo muita coisa. Como que chama? House Church. Então, e muito obrigado, meu brother. Muito obrigado mesmo. Eu fui muito abençoado com essa conversa. Prazer todo meu. Viu? Prazer todo meu. Eu sempre gosto de dizer para as pessoas que, ainda mais depois de ter vivido tudo isso, né? E morando fora do país, conhecendo outras pessoas, conversando com outras culturas, né? É tudo muito lindo a gente ter estruturas cristãs grandes, né? Pessoas envolvidas em todas as áreas da política, das esferas da sociedade, né? O cristianismo é algo muito lindo, mas no final do dia, como o americano fala, né? The end of the day, né? No final do dia,
Jesus morreu foi por pessoas, né? Ele morreu foi por mim, por você, por quem está nos assistindo. Então, no final do dia, ame as pessoas, gaste tempo, invista tempo nelas. Faça o que Jesus fez, porque ele investiu tempo nas pessoas o tempo todo. Ele esteve com pessoas o tempo todo. Então, na minha vida, eu tenho feito isso para mim, sabe? Parecer com Jesus, eu vou parecer com ele quando eu estiver com pessoas, eu ouvir as pessoas, eu ter tempo de qualidade com as pessoas, porque isso, de fato, é a pessoa olhar para a gente e falar, nossa, você se parece com Jesus. Nós não parecemos com Jesus, muitas vezes, quando a gente prega muito bem, quando a gente decora um versículo, quando a gente lê a Bíblia de capa a capa várias vezes ao ano. Isso é tudo muito bom. É tudo muito bom você saber pregar. É muito bom você ter versículos na mente, você ter o seu tempo com Deus. Isso é tudo muito lindo. Mas as pessoas vão olhar para nós e falar, você se parece com Jesus, quando a gente transforma a vida delas, amando elas. No final do dia, isso é o que importa. Então eu sempre digo para as pessoas que amam, que caminham comigo, pessoas que eu amo, discípulos, amigos, no final do dia, gente, o que vai importar é quantas pessoas nós amamos, quantas pessoas nós ouvimos, quantas pessoas nós choramos com elas. Muitas vezes a gente não vai conseguir ajudar, mas a gente vai chorar com elas. E isso vai ser Jesus na vida delas no final do dia. Então eu queria orar a respeito disso, abençoar cada um. Especialmente nesse tempo, né? Estamos passando um tempo muito difícil no Brasil, situações que a gente não tem palavras. Eu tenho amigos no meu círculo, eu não tenho o que falar, porque a situação é muito trágica, é muito doloroso. É muito doloroso. Eu choro junto, eu oro, eu falo, olha, eu queria estar aí para te dar um abraço, mas como eu não posso, eu estou aqui à sua disposição. Eu posso dizer, assim, de carteirinha, como a gente fala no Brasil, né? Eu posso dizer de experiência, sabe? Não há nada mais poderoso que alguém, um amigo, um querido, sentar do seu lado e falar, olha, eu não consigo trazer esse milagre que você está esperando. Eu não consigo adiantar as coisas para você como você esperaria fazer, mas eu vou sentar aqui e eu vou chorar com você. Eu vou sentir a sua dor com você. Eu vou clamar a Deus com você. Eu não consigo adiantar as coisas para você, eu não consigo trazer esse milagre. Isso é trabalho de Deus. Mas eu vou chorar com você, eu vou orar com você, eu vou clamar com você. E eu tenho vivido essa experiência na minha vida nos últimos um ano e meio, e tem sido algo, assim, transformador. Né? Ter pessoas ao meu lado para chorar comigo, para clamar comigo, né? Isso tem sido muito lindo, muito transformador. Joia demais, meu brother. Nos abençoe aí. Já abençoou com a sua história e agora nos abençoe com uma oração. Amém, amém. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado porque nós não temos ideia do que o Senhor carregou por nós naquela cruz. Nós não temos ideia das ofensas, nós não temos ideia do sofrimento, da dor. O Senhor carregou e o Senhor levou sobre si tudo que nós precisávamos para sermos limpos hoje, sermos chamados filhos. O Senhor fez e cumpriu naquela cruz. Nós agradecemos por mais essa Páscoa, esse tempo difícil, ao redor do mundo, pessoas têm chorado, têm sofrido, têm perdido entes queridos, têm perdido emprego, têm perdido o seu sustento. Mas nós pedimos, Jesus, apesar de todas essas coisas, nós continuamos crendo que o Senhor é o único e o que há de vir, o nosso Deus, aquele que nos salvou, aquele que está conosco, chorando a nossa dor. No final do dia, muitas vezes nós estamos sozinhos, o Senhor está conosco, ouvindo as nossas orações no travesseiro, no choro, no clamor, no pedido por um milagre, na oração por cura. Nós cremos porque o Senhor está conosco, o Senhor habita em nós, e nós agradecemos por isso. Nós pedimos ao Senhor que esteja conosco, nos dando força, como o Senhor sempre fez, porque o Senhor sempre está conosco. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado pela cruz que está vazia. Obrigado pela cruz que está vazia, Jesus. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez por nós lá e continua fazendo, através do teu Espírito Santo habitando em nós. Eu abençoo cada um que está conosco aqui, cada um que está ouvindo essa oração, que o Senhor possa visitar o lar deles, a casa de cada um, o coração de cada um, faça morada no coração de cada um, enxugue cada lágrima de cada um que está ouvindo essa oração. Eu te peço, Jesus, que pelo poder da tua palavra, nós possamos cada dia ser transformados, que a tua transformação venha em nós e através de nós, todos os dias, que nós possamos ter a tua semelhança, independente da aparência física, que a nossa semelhança carregue o teu DNA, o teu rosto, a tua face e o teu amor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pois é, meu brother, saudade de você, espero brevemente recebê-lo aqui presencialmente, né? Você que representou bem Jesus no palco e representa bem Jesus na terra, né? Muito obrigado. Sucesso aí nos seus estudos, né? Obrigado, eu agradeço. Tá bom?
Deus Muito abençoe. Manda um abraço para a mamãe, manda um abraço para a esposa. isso, mando sim. Muito obrigado. Grande abraço. Minha mãe sempre pergunta de você, inclusive. Ok, manda um abraço para ela, viu? Gente, que coisa maravilhosa, que desafio tremendo, né? Para todos nós. Nós que muitas vezes não vamos subir no palco. Nós precisamos representar Jesus aonde nós estivermos. Deus tem colocado cada um de nós num lugar estratégico. Esse é o seu palco, esse é o lugar onde você precisa representar Jesus. Jesus morreu na cruz pelos seus colegas de trabalho. Jesus morreu na cruz pelos seus colegas de escola. Jesus morreu na cruz pelos seus vizinhos. Jesus morreu na cruz pelos seus amigos íntimos. E você precisa ser esse pequeno Cristo. Cristão, literalmente, significa pequeno Cristo. As pessoas ali, elas reconheceram em Paulo, em Barnabé, nos cristãos ali de Antioquia, que eles se pareciam com Jesus. Esse é o nosso desafio. Esse é o desafio que eu gostaria de deixar para você, que você aplique isso, né? A nossa ideia de entrevistar Cristo é isso. Foi isso, né? Trazer alguém que fez um papel tão significativo, tão importante, com tanta qualidade, né? Mas ao mesmo tempo envolvendo espiritualidade, envolvendo vida. Então, gente, olha, se você está em algum lugar que precisa de luz, você é a resposta. Se você está em algum lugar que precisa de sal, você é a resposta. Deus quer te usar nessa terra. Eu queria também aproveitar esse momento para agradecer a todos vocês que têm contribuído, né, com o nosso ministério. Graças a Deus Deus tem usado a sua vida para fazer diferença. Nós temos nossa cesta de amor, temos entregado cestas ali numa região bem carente do Ceará, um povo maravilhoso, um povo alegre, mas um povo carente de questões materiais. E nós temos abençoado ali com uma cesta básica de mais ou menos 30 dias, que ficou no valor de $30. Gente, já imaginou? Com $1 você alimenta uma família? Isso é uma das nossas atividades que nós desenvolvemos aqui, né? Então, eu gostaria de aproveitar esse momento para deixar a oportunidade de você contribuir, dar a sua doação, entregar seu dízimo, a sua oferta. Você pode fazer através do Zelle, né? 1-415-524-6518, ou através do PayPal, usando este mesmo número. E também através do Vimo, né? @iorgânica_church. E nós temos um compromisso muito sério com você de transparência e de aplicar esse dinheiro da melhor forma possível. Eu estou impactado, né, com o que Deus tem feito com a nossa igreja, nossa comunidade de fé. Nós não somos muitos, mas nós somos pessoas comprometidas com o reino de Deus. E isso é o que importa. Deus tem multiplicado. E é tão interessante que Deus ama aquele que doa com alegria. Então, ao mesmo tempo que eu estou te desafiando a contribuir, eu estou te desafiando a um passo a mais. Você entregar a sua doação com alegria. Porque há essa promessa da palavra. Deus ama aquele que contribui com alegria. Tá joia? Muito obrigado. Foi muito bom estar com vocês, gente, nesse domingo. Muito interessante. Depois deixe seu comentário o que você achou. E nós vamos estar lendo os comentários, né? Orando por comentários que têm pedidos de oração. Deixa aí seu pedido de oração também. Nós queremos estar orando, é um tempo bem difícil, nós precisamos estar nos unindo em oração, derrubando muros, aquietando as nossas ideologias e nos conectando em oração. Muita gente precisa da nossa oração, muita gente precisa da nossa atenção, uma atenção carinhosa, espiritual, e esse é o tempo. A gente precisa colocar os nossos objetivos, né? Focalizar a nossa vida, organizar a nossa vida para a gente passar por todas essas situações. Tá joia? Vamos estar conectados, vamos estar usando aí as ferramentas que nós temos para abençoar pessoas nesse tempo tão difícil. Se você tem um pedido de oração, deixe aí nos comentários. Se Deus fez um milagre na sua vida também, deixe nos comentários. A gente quer participar desse momento de alegria e celebrar com você. Então vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado porque estamos juntos aqui, ó Deus. Obrigado por mais um encontro, mais um domingo juntos, ó Deus. Nós queremos te pedir que o Senhor
continue falando aos nossos corações, Deus, durante a semana, em todos os momentos. Pai, ajuda-nos a representar Teu Filho bem aqui nessa terra, Pai. Que as pessoas reconheçam o Teu amor nas nossas vidas, nos nossos gestos, de como nós falamos, como nós nos portamos, ó Deus. Ajuda-nos. Muitas vezes é difícil, porque a carne quer dirigir as nossas ações, mas nós queremos ser dirigidos pelo Espírito Santo, ó Pai. Dirigidos e ministrados e transformados pelo Espírito Santo. Então, usa-nos, ó Deus, neste tempo difícil. Usa para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. E que Jesus seja reconhecido na nossa vida e que Ele receba toda a honra, toda a glória, Pai. Porque só a Ele é devido, Pai. Nós te agradecemos. E que agora o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a Tua igreja reunida agora, sobre as pessoas que estão enlutadas, espalhadas sobre a face da terra, e sobre o Teu povo, ó Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Gente, Deus abençoe. Muito bom estar com vocês mais um domingo. Bem-vindo à Organic Church. Somos pessoas comuns, alcançadas pela graça extraordinária de Deus. Somos uma família espiritual construindo uma comunidade de fé saudável, com o objetivo de viver e demonstrar o amor de Jesus Cristo de forma criativa, prática e autêntica.